Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos saíram da sinagoga e foram juntos para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava com febre, na cama, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou na mão dela e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher, e a mulher começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e todos os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu à frente da casa, e Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doenças, expulsou demônios, e os demônios sabiam quem era Jesus. Por isso, Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus, e quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para os antigos, a febre era a origem demoníaca. Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e pôr-se a serviço. Os demônios reconhecem quem é Jesus, porque se sentem que a palavra e a ação dele ameaçam o domínio que eles têm sobre o homem. O deserto é o ponto de partida para a missão. Ali, Jesus encontra o Pai, que o envia para salvar os homens, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveite a popularidade que conseguia no dia. É o primeiro diálogo com os discípulos e já se nota tensão. Caríssimos irmãos e irmãs, quanto vale ter a salvação? Quanto vale? Qual é o preço que vale ter a cura no nosso coração? Jesus nos mostra que este preço, este valor, é um valor inestimável, até porque ele não procura dizer o valor, ele mesmo faz. O valor da caridade é um valor inestimável para uma pessoa que precisa. O valor da caridade é um valor, muitas das vezes, desnecessário para uma pessoa que precisa. E um valor incalculável até. O Evangelho de hoje nos traz exatamente isso. Em que ponto eu posso praticar a caridade na outra pessoa e que ajude a outra pessoa? Jesus nos fala que para ajudar a pessoa, nós precisamos não manter medidas e nem fronteiras. E eu já falei isso aqui uma vez. O amor não tem fronteiras. O amor não existe limites. Eu acho interessante que existe um grupo de voluntários que se chamam Médicos Sem Fronteiras. E é exatamente dessa forma que nós devemos praticar o amor no nosso coração. Sem fronteiras, sem delimitações, sem algo que impeça o nosso coração de agir. Porque quando nós estamos limitados a uma pressão, quando nós estamos limitados a uma fronteira, nós fazemos muitas das vezes menos do que nós imaginamos que nós podemos fazer. Muitas das vezes, Jesus coloca as dificuldades na nossa vida e a gente fala assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer essa certa coisa. Mas Jesus sabe que nós somos capazes. Jesus sabe que nós conseguimos. O nosso coração, porém, não sabe, não está acostumado. E é este o ponto primordial que Jesus coloca no Evangelho de hoje. Vejam o exemplo. Eles estavam pregando pelas sinagogas e por toda a Judéia. E chegam na casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Como foi falado aqui no texto, a febre, ela era um sinal demoníaco para as pessoas, pelo menos para os antigos. E o que Jesus faz? Dá a mão para a mulher se levanta e começa a servi-los.
ele não diz nada. E é exatamente isso que muitas das vezes no nosso coração nós precisamos fazer. Ao invés de dizer, você precisa de ajuda. Ao invés de perguntar, você precisa de ajuda. Ao invés de perguntar, o que eu posso fazer por você. Ao invés de perguntar, que remédio eu posso dar para aquela pessoa se melhorar. Nós devemos simplesmente agir. Este é o ponto principal do evangelho de hoje. A ação. Muitas das vezes a ação vale mais do que um simples gesto de palavra. Muitas das vezes a ação vale mais do que um simples carinho de fala. Porque a fala não vai resolver o problema da outra pessoa. Você falar para a pessoa, vai ficar tudo bem. Isso daí é só um momento passageiro. Essa frase não vai resolver o momento da pessoa. Vai acalentá-la, obviamente, mas não vai resolver o problema da pessoa. Jesus dá o passo, ele faz a ação. Ele dá a sua mão, segura na mão da mulher e ajuda ela a se levantar. E imediatamente ela vai servir os discípulos. Esta ação, então, não pode ser somente uma ação morta. Não pode ser somente uma ação que não tenha fé. Se nós carregamos a fé no nosso coração, esta ação pode curar pessoas. E esta ação cura pessoas. Só que nós devemos carregar a fé no nosso coração. Não adianta nós tentarmos ajudar uma pessoa e nós não termos a esperança de que aquela pessoa vai se levantar. Não adianta nós ajudarmos uma pessoa e nós não termos a esperança de que aquela pessoa vai ficar melhor. Porque a nossa ação vai ser em vão. A nossa ação vai ser desnecessária. Até porque, por que nós estamos ajudando a pessoa se nós não temos a esperança? É necessário ajudar a pessoa com esperança, com fé. E eu acho interessante que sempre a fé e a esperança estão entrelaçadas uma na outra, porque elas falam no mesmo sentido. Uma fé sem esperança é uma fé morta. Uma fé no Cristo ressuscitado é uma fé de esperança. Nós temos a esperança que Jesus vai retornar. Seguindo no ponto do Evangelho, a leitura diz que após Jesus curar a sogra de Pedro, várias pessoas também chegam na casa de Pedro para serem curadas também. E são expulsos vários espíritos, várias entidades de dentro dos corpos, e são curadas várias pessoas. Quando nós falamos dessa parte em expulsar, a leitura diz que os espíritos sabiam quem era Jesus. E por isso Jesus as proibia de falar. Por que proibia de falar? Porque a missão de Jesus não era espalhar ao mundo que ele era o Salvador, mas era salvar o mundo. Não era espalhar ao mundo que ele ia salvar o mundo, mas era literalmente salvar o mundo. Vejam o que eu falei no começo. As palavras, muitas das vezes, são desnecessárias. E ao invés de ajudar, ferem a outra pessoa. Jesus não quer que elas falem. Jesus quer a ação. Jesus quer que elas saiam do corpo. Então, muitas das vezes, nós precisamos disso. A ação. Ao invés de falar, ação. E é isso muito interessante. A gente fala. E muitas das vezes nem pensa o que a gente falou. A gente diz várias coisas. E muitas das vezes a gente nem sabe o que o outro falou. O Papa Francisco colocou numa das suas cartas, né, há uns 2 anos atrás, ele colocou uma coisa que dizia que os padres deveriam fazer uma homilia de até 9 minutos. Por quê? Porque se ficar muito longo, a pessoa não vai entender. É por isso que o cronômetro sempre para no 12 minutos. De vez em quando vai até mais. Mas normalmente para no 12. Justamente porque 2 minutos de leitura e mais 9 de... 3 minutos de leitura e mais 9 de explicação. Dá sempre certo. Muitas das vezes, falar só não adianta. Nós precisamos agir também. E às vezes falar até fere a outra pessoa. É por isso que Jesus age. E ele cura
aquelas pessoas. E quando passa a noite de madrugada, os discípulos procuram Jesus e aonde Jesus está? Orando. Vejam que interessante. Jesus finaliza o evangelho dizendo uma coisa muito interessante. Sem Deus, nós não conseguimos nada. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. E esse é o terceiro ponto do evangelho de hoje. Nós precisamos recompor nossas forças em Deus. Por mais que a gente ajude todo mundo e a gente diga, eu não estou cansado, o corpo está. Nós precisamos recuperar a nossa força. E quem será a nossa força? O Senhor. Jesus. Quem será a nossa força? Cristo. Nós precisamos confiar nele. A única força capaz de nos dar o Espírito Santo é Jesus. E ele está disposto a nos auxiliar sempre, em todos os momentos da nossa vida. Portanto, se nós tivermos a ação, a esperança e a fé recuperada em nosso coração, nada será impossível para nós. Jesus sempre estará conosco, em todos os momentos da nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.